Pois, gente, depois da mentirada e das acusações difamatórias do Pablo Marçal no debate, o TRE mandou ele excluir essa notícia mentirosa sobre o Guilherme Boulos de suas redes sociais. Sim, a Justiça determina a suspensão em até 24 horas dos conteúdos caluniosos. Os vídeos veiculados pelo requerido possuem conteúdo unicamente difamatório à pessoa do autor, né? Enfim, essa mentirada do Pablo Marçal não fica em pé. O Tribunal Regional de São Paulo atendeu ao pedido do deputado federal Guilherme Boulos na sexta-feira e determinou que o coach, assim chamado, é importante dizer que o coach, entre aspas, porque a Federação Internacional dos Coaches não reconhece Pablo Marçal como coach. É isso, entendeu? Eu já fui corrigido pelos coaches, quando eu chamei ele de coach, então eu não cometo mais esse erro. Mas, enfim, determinou que o Pablo Marçal deve excluir das suas redes sociais em até 24 horas conteúdos em que acusa o adversário de ser cheirador de, enfim, pó branco, né? Ao todo, são 3 publicações no Instagram, uma no X e outra no TikTok. Durante a convenção do PRTB, em que confirmou sua candidatura, ele declarou que 2 dos seus concorrentes paulistanos seriam usuários de drogas, né? E que desmascaria no debate na Band. Quem foi desmascarado foi ele, porque ele tem uma condenação como formador lá de quadrilha, né? E diferentemente da acusação dele, que não tem provas, o Guilherme Boulos colocou as provas no site do Boulos, nas redes sociais do Boulos, e eu já mostrei aqui no canal as provas da condenação do Pablo Marçal, né? Bandido condenado pela justiça, né? Enfim, isso daí não é fake news, não, é a realidade. Mas enfim, vamos seguir. O prefeito Ricardo Nunes se adiantou e declarou que faria um exame toxicológico para comprovar que o coach não é coach. Ele estava apenas lançando mais uma de suas bravatas, né? Boulos ignorou essa bobagem. Na última quinta-feira, durante o terceiro bloco da Band, o Marçal levou o dedo indicador direito à lateral da narina em gesto que faz alusão ao uso da droga. Ele se diria a Boulos e um bate-boca se seguiu. Ou seja, ele entrou na onda daqueles que fazem gestinhos para tentar lacrar nas redes, né? Após o debate, Marçal insistiu na narrativa, publicou vídeos em tom de insinuação e obrigou o pissolista a procurar a Justiça Eleitoral. O juiz Rodrigo Marzola atendeu ao pedido de Boulos e determinou que os conteúdos fossem suspensos em até 24 horas, né? O magistrado entendeu que as publicações não guardam laço com o debate político eleitoral e que, além disso, também não teria qualquer comprovação de veracidade. E aqui a comprovação de veracidade é o tópico que eu queria entrar. O Pablo Marçal faz parte dessa turba bolsonarista, né, que diz, tenho provas, vou provar, vou fazer acontecer, mas nunca mostra as provas. Então ele faz uma acusação dessa, né, e não apresenta nenhum tipo de evidência. Nenhum tipo de evidência. E eu fico genuinamente surpreso, não é? Talvez não deveria ficar, porque o caráter de gente que tem o Pablo Marçal como candidato deve ser gente que não requer provas para nenhuma das suas crenças e nenhuma das coisas que afirma. Talvez eles sejam como o Pablo Marçal, não é? Talvez grande parte dos eleitores do Ricardo Nunes concordem com privatização de cemitério, né? Com a máfia das creches e do potencial desvio do Ricardo Nunes de dinheiro para o próprio bolso que deveria ir para creches. Talvez uma parte significativa desses eleitores sejam assim. Eu nunca quis acreditar que é a maioria dos eleitores. Não, a maioria dos eleitores eu não acredito. Continuo não acreditando que seja a maioria. Mas aqueles eleitores que vêm nas redes sociais, que podem aparecer num vídeo como esse, defendendo o Pablo Marçal, defendendo o Ricardo Nunes, talvez se fossem eles que tivessem com poder, né, como o Ricardo Nunes, talvez eles tivessem participado do esquema das creches e desviado dinheiro para enriquecer também, dinheiro que deveria ir para as creches. Como tudo leva a crer, o Ricardo Nunes fez. Talvez os seguidores do Pablo Marçal, se tivessem a oportunidade, teriam participado do esquema de furto bancário. E defendem o Pablo Marçal e defendem acusações sem provas
Porque eles fazem isso em suas redes sociais e não ligam para como isso demonstra que eles são pessoas sem nenhum caráter, sem nenhuma ética. Mas eles não ligam porque eles admiram pessoas sem caráter e sem ética. Eles se identificam com eles. Há um processo de identificação. E aí não é todo o eleitorado, mas é o eleitorado mais vocal. É o eleitorado que se vocaliza nas redes sociais. Eu tenho chegado a essa conclusão em relação ao eleitorado que vocaliza nas redes sociais. Ou seja, o que é que eu estou falando? Que eleitorado é esse? É esse eleitorado que defende figuras como Pablo Marçal e Ricardo Nunes nos comentários em vídeos no YouTube, gente que defende eles em redes sociais como no X, no Instagram. Essas pessoas que chegam ao ponto de defender gente que tem esse tipo de postura diante das evidências de que o Pablo Marçal é um criminoso condenado e mesmo depois disso elas continuam defendendo ele e continuam propagando suas mentiras, essas pessoas fazem isso não apenas porque elas admiram o Pablo Marçal, mas é porque elas se identificam. É porque elas são como ele. É porque se tivessem a oportunidade, elas fariam como ele. Elas fariam como ele, elas fariam como o Ricardo Nunes. Não é? São pessoas que têm esses traços. Agora, isso não representa, felizmente, a maioria do eleitorado. Tem uma parte do eleitorado conservador, tem uma parte do eleitorado que até votou no Bolsonaro, e a gente já viu isso pelas pesquisas, que não defendem golpe de Estado, que não defendem rachadinha, que se envergonham com esse tipo de narrativa, mas que querem continuar apoiando essas figuras, muitas vezes por interesses particulares. Quando se trata de gente, por exemplo, do empresariado, é gente que continua apoiando porque acha que eles vão beneficiar seus interesses em termos de tributação. Né? Ou quando é gente muito vinculada a igrejas, é porque acredita que esse pessoal vai avançar a agenda do ultraconservadorismo reacionário nas pautas de costumes. E para eles podem segurar o nariz, o fedor de toda a corrupção, de todo o resto, para poder empurrar sua agenda. Que também é um elemento questionável do ponto de vista do caráter, né? Do ponto de vista da ética. É lamentável ver essa situação que a política brasileira chegou, né? E a incapacidade das pessoas, que um segmento significativo da sociedade tem, em examinar políticas públicas. Não julgam Boulos pelas políticas públicas, não julgam ele pela sua vinculação a movimentos sociais, julgam ele pela percepção subjetiva que tem sobre pessoas que estão engajadas em movimentos sociais progressistas. Julgam ele pelas mentiras que escutam das pessoas que eles acreditam, mentiras como essa. É complicado, gente. E vai precisar de muito trabalho social para a gente reverter esse quadro. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo. E se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe vira membro ou faz um dos nossos cursos. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.